Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kent Reagan. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas, em Guarabira. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Deus vai te abençoar poderosamente. Está escrito: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Vamos para a mensagem de hoje. Kent Reagan. Aprenda a identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Existem características em pessoas cheias do Espírito Santo. Uma delas é dar graças a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 20, está escrito: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos aconselha a dar graças por poucas coisas? A dar graças por aquilo que nos agrada? Não. Somos advertidos a dar graças por todas as coisas. Isso não significa que devemos agradecer a Deus por aquilo que o diabo está fazendo. Mas, no meio de todas as circunstâncias, não importa qual seja, podemos agradecer a Deus por sua bondade. Podemos dar graças a Deus porque temos outra oportunidade para crer nele e confiar nele. Podemos dar graças a Deus por termos outra oportunidade de exercitarmos nossa fé e vermos sua fidelidade e retidão cumpridas a nosso favor. Aqueles cristãos que são cheios do Espírito Santo também estão cheios de ações de graças e louvor. Então, cheios de cânticos de louvor e adoração, esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo estão cantando, salmodiando em seus corações, confiando no Senhor, dando graças a Deus, cheios de gratidão e louvor em todas e quaisquer circunstâncias. Em nenhum lugar na Bíblia li que Deus diz que os cristãos devam murmurar, ter mau humor, reclamar e irritar-se. Não. Ele lhes fala para darem graças. Sim, mas ninguém me reconhece na igreja, ninguém me acha importante. Dê graças a Deus por isso. Sim, mas ninguém nunca me pede para cantar um hino especial. Dê graças a Deus por isso. Ninguém me pede para servir como introdutor. Dê graças a Deus por isso. Agradeça a Deus por todas as coisas. Isso significa manter um coração cheio de gratidão e louvor a Deus em cada circunstância. Por muitas vezes, as pessoas querem ser vistas e ouvidas por outros. Essa é a razão delas para quererem ter trabalhos na igreja, querem ser notadas, querem cantar de modo que as pessoas irão notá-las. Talvez nem ao menos possam cantar. Você deve agradecer a Deus por ninguém o ter convidado. Se não é qualificado para cantar, é provável que fique envergonhado e envergonhe as demais pessoas também. Ninguém nunca me convidou para cantar também. É claro que se alguém me convidar para cantar e se alguém me ouvir, vai entender o porquê. Eu não canto, a menos que todos estejam cantando. Então, simplesmente faço o que a Bíblia diz, celebro um júbilo ao Senhor. Até mesmo tive aulas de postação de voz uma vez, mas o professor mesmo disse para mim: tenho ensinado a educar a voz durante 39 anos. Nunca disse isso para ninguém, mas se fosse você, desistiria de tentar aprender a cantar. Provavelmente, essa é a única coisa que você me ouvirá dizer que não sou capaz de fazer. Apenas não posso cantar, mas posso ter um cântico em meu coração e salmodiar ao Senhor. Ninguém nunca me pede para fazer nada, alguém pode dizer. Agradeça a Deus por isso.
Não importa o que aconteça, mantenha uma atitude de gratidão. Vou louvar a Deus sem me importar com as circunstâncias. É assim que tem que ser. Tenho falado por muitos anos que, se alguém disser uma mentira a meu respeito, não gastarei tempo para negá-la. Apenas direi: louvado seja o Senhor. E continuarei louvando e adorando a Deus. Não deixarei que ninguém ou alguma coisa tirem minha alegria. Simplesmente me recuso a fazer isso. E vou louvar a Deus se tiver vontade ou não. A Bíblia fala de oferecer o sacrifício de louvor. Isso faz parte do cargo de sacerdote. E como nós já vimos, somos chamados a sermos sacerdotes para o nosso Deus. Se você está cheio do Espírito Santo, é a coisa mais fácil do mundo oferecer sacrifício de louvor a Deus. Louvar a Deus torna-se automático, torna-se um estilo de vida. Se você está cheio de louvor e ação de graças, está como uma esponja quando se enche de água. Você apenas é aquela pessoa que está ali de corpo, alma e espírito dizendo: Senhor, eu estou aqui. Você aperta aquela esponja em qualquer lugar e a água sai dela. Está cheia. Apenas aperte um pouquinho e a água sai. Se você está cheio de ações de graças, não importa o que aconteça, a gratidão flui. Não importa a quantidade de pressão que o diabo coloque sobre você tentando oprimi-lo. A ação de graças flui. Isso vem por manter uma nova unção em sua vida, se continuamente você estiver cheio do Espírito Santo. Louvar a Deus põe o diabo para correr. Quando você é nascido de novo e batizado com o Espírito Santo e constantemente está louvando ao Senhor, recebe a unção e põe o diabo para correr. Satanás não vai rodear onde as pessoas estão louvando a Deus. O diabo não suporta isso. Lembro-me de uma igreja que pastorei durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Havia um jovem na congregação que contou a seguinte história. Esse jovem ia para um instituto bíblico a fim de se preparar para o ministério. No verão, ele sairia para pregar, assim teria o dinheiro suficiente para pagar seus estudos no outono. Portanto, no outono, voltaria para o instituto bíblico. Em um outono, ele estava voltando para o instituto bíblico de ônibus. O ônibus estava cheio. Estava tão cheio que só havia lugares em pé. O ônibus estava saindo atrasado e esse jovem tinha que fazer uma conexão e pegar outro ônibus. Se ele perdesse a conexão, não haveria outro ônibus que pudesse pegar por um bom tempo. Quando o ônibus cheio no qual ele estava se aproximava do terminal, esse jovem pensou consigo mesmo: querido Senhor, esse ônibus vai chegar. E o outro vai sair sem que eu tenha tempo para pegar, descer, fazer a transferência e etc. Ele estava sendo voltado para o fundo do ônibus cheio. As pessoas estavam empurrando ele para lá, onde a maioria das pessoas estava falando palavrões e contando piadas vulgares. Também havia muitas pessoas em pé, bloqueando os corredores, tornando impossível uma saída rápida. Naquele momento, o jovem viu o outro ônibus encostar no terminal. Ele era o único que iria descer nesse ponto e tinha que sair rapidamente, mas muitas pessoas impediam sua passagem. Embora não tivesse intenção de fazê-lo, em meio a toda conversa vulgar e palavreado baixo, sem pensar, ele disse em voz alta: Louvado seja o Senhor, graças a Deus, sou salvo. E pensou consigo: querido Senhor, falei isso em voz alta, como é possível? Imediatamente, todos pararam de conversar e olharam para ele. Então, rapidamente, todos saíram do meio do caminho. Toda aquela multidão se afastou e deixou que ele passasse e saísse e fosse para o outro ônibus. O jovem saiu pelos corredores e, enquanto descia do ônibus, pensava consigo mesmo: bem,
De qualquer maneira, consegui. Devo também fazer o mesmo agora. Então, enquanto descia do ônibus, ele disse em voz alta: Aleluia! Glória a Deus! Estou feliz porque sou salvo. E saiu pela porta desbloqueada e transferiu-se para o outro ônibus a tempo. Aquela gente reagiu exatamente como o diabo reage quando louvamos a Deus. Quando você começa a louvar a Deus, o diabo se calará, retrocederá e sairá de sua frente. Quando esse jovem louvou a Deus, aquelas pessoas do ônibus não tiveram nada mais para falar. O diabo também não terá, porque ele não gosta de ouvir os cristãos louvarem ao Senhor. Algumas vezes conto a história de um incidente que aconteceu com o reverendo John Osteen e eu. Estava pregando em Houston, Texas, e o irmão Osteen veio às minhas reuniões. Ao fim de uma reunião, o irmão Osteen convidou-me a almoçar com ele e parar numa concessionária local de carros para que ele fechasse negócio de um automóvel. Fomos à concessionária e lá havia um carro o qual o irmão Austin estava especialmente interessado em comprar. Assim que nos aproximamos para olhá-lo, o gerente se aproximou de nós, perguntando se podia ser útil. O irmão Austin respondeu: sim, quero comprar esse carro. E entregou ao gerente um cartão de visita com o nome de um vendedor que lhes tinha dito o preço daquele carro. O gerente olhou o preço e começou a praguejar. Ele disse: não podemos lhes vender esse carro a esse preço. O irmão Olsen lhes respondeu que aquele era o preço que ele lhes tinha sido dito pelo vendedor e que ele viera para comprar aquele carro. O gerente soltou mais um tanto de palavrões. Esse homem era alto, mas o irmão Austin, que não era tão alto, colocou-se bem na frente dele e começou a dizer: glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Assim que o irmão Austin fez aquilo, imediatamente o gerente parou de praguejar. O irmão Austin disse: exijo igual oportunidade de falar. Se você vai xingá-lo, eu vou louvá-lo. Aquele gerente instantaneamente mudou sua maneira de falar e a maneira de agir. Depois daquilo, você imaginaria que ele fosse o homem mais religioso na cidade. Consequentemente, o irmão John Austin comprou o carro pelo preço que lhe foi dado inicialmente. O diabo não suporta quando louvamos a Deus. Cada um de nós é ungido a orar e a louvar a Deus. Se você não se sente ungido quando começar a orar, fique na presença de Deus o bastante e espere que a unção venha. Se você vai oferecer o sacrifício de louvor, isto é, se você vai louvar a Deus, até mesmo quando não tem vontade, a unção virá. Isso chama-se um estilo de vida de louvor. P.C. Nelson, papai, causou uma grande impressão na minha vida. Uma das razões foi porque ele disse que tinha uma origem batista. Papai Nelson ficou 32 anos no ministério como um batista e teve 12 anos de estudo superior. Naquela época, ele era um dos homens mais estudados do mundo. Eu, pessoalmente, o ouvi dizer que podia ler e escrever em 32 línguas diferentes. A linguística, ou as línguas, era o seu forte na faculdade. Ouvi Papai Nelson dar o seu testemunho. Ele disse que um de seus companheiros de quarto da faculdade de teologia era pastor da primeira igreja batista, o qual o convidou para pregar na sua igreja. Ele chegou lá a tempo no culto da manhã. Papai Nelson falou. Sentado ali na plataforma, disse sem pensar: louvado seja Deus. Ele tinha sido batizado no Espírito Santo havia pouco tempo. Já tinha nascido do Espírito antes, mas recentemente tinha sido batizado no Espírito Santo. Quando Papai Nelson disse louvado seja Deus, seu ex-companheiro de quarto pulou e olhou para ele, pois não fazia aquilo na primeira igreja batista. Posso contar isso porque nos primeiros 17 anos da minha vida
ia à primeira igreja batista e nunca ouvi ninguém dizer louvado seja o Senhor ou glória a Deus. Sim, nunca ouvi ninguém dizer isso em um culto. Por uma ou duas vezes, alguns dos anciãos sentados no canto disseram, resmungando essas palavras, e as pessoas ficaram olhando para eles. Mamãe disse que um deles falara amém uma única vez. De qualquer modo, Papai Nelson disse: não me preocupei com isso. Em diversas e diferentes vezes louvava a Deus em voz alta. Então ele foi apresentado e veio ao púlpito pregar seu sermão. Após o culto, ele e seu amigo do seminário falaram para as pessoas que estavam ali e convidaram-nos para almoçar. Enquanto aguardavam o almoço, frequentemente, sem pensar, Papai Nelson dizia: louvado seja Deus. Ou então, glória a Deus. Ou então, aleluias. Finalmente, seu amigo falou-lhes: creio que isso é um hábito seu. Papai Nelson perguntou: o que o senhor quer dizer com isso? Ele nem ao menos sabia sobre o que o seu amigo falava, pois não estava consciente do lado do que falara algumas coisas. Veja, quando você fica cheio do Espírito Santo, da graças se torna um estilo de vida tal para você que, sem pensar, está dando graças. Torna-se tão forte de você que louvar e ação de graças apenas fluem como expressão natural a Deus. Papai Nelson perguntou ao seu amigo de seminário: o que é um hábito, meu amigo? Bem, louvar a Deus o tempo todo como você faz, creio que seja apenas um hábito. Bem, Papai Nelson respondeu: é um hábito que não costumava ter antes de ser cheio do Espírito Santo. Papai Nelson não apenas foi cheio do Espírito Santo, como mantinha a experiência de permanecer cheio do Espírito Santo constantemente. Essa é a razão dos louvores a Deus estarem continuamente saindo da sua boca e dos seus lábios. Quando você é ungido com o óleo novo, louvores e ações de graças continuamente saem dos seus lábios para Deus. Se passou um tempo difícil louvando a Deus por causa das provas e provações das quais você enfrentou em alguma época, e se você começar a louvar e agradecer a Deus, terá de volta sua alegria e louvor. Receberá de volta sua ação de graças. Louvor e ação de graças começarão a fluir dos seus lábios mais uma vez. Você será cheio da gratidão e alegria, mesmo diante dos problemas e provações da vida. Quando esse amigo do seminário percebeu que louvor e ação de graças era o estilo de vida do Papai Nelson, mudou seu ponto de vista. Embora fosse pastor da primeira igreja batista, ele foi cheio do Espírito Santo e falou em outras línguas. Evidentemente, gostou tanto que, daquele hábito que ele quis adquiri-lo, também começou a fazer parte da sua vida e se transformou em um estilo de vida até o fim dos seus dias sobre a face da terra. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kenneth Reagan. Você que chegou até o final do vídeo, dê um like para abençoar. Compartilhe com outras pessoas. Veja se você já está inscrito no canal. E considere abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com a sua melhor oferta. Estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto. Deus vai abençoar você. O seu nome vai aparecer através da chave Pix ou do número da conta. Nós vamos pegar o seu nome e colocar no caderno de oração. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Fique com Deus, sucesso na sua caminhada.